O cara que quer hoje participar de um pregão, de entrar nesse mercado, né? Vamos falar assim, entrar nesse mercado de vendas para o governo, de começar a fornecer a água que ele vende na loja dele, o galão de água que ele vende, a folha sulfite que ele vende na papelaria dele de bairro, de começar a prestar serviços gráficos, por exemplo. O cara tem uma gráfica lá que ele atende alguém e ele quer começar a pegar grandes contratos. Imagina só, por exemplo, o cara que fecha um contrato para rodar a prova do Enem, por exemplo. Imagina um contrato desse. Então é disso que a gente está falando. Hoje, o que ele precisa basicamente, né, eu costumo até falar, é ter o CNPJ, né? Hoje a gente está falando aí de mais de 5 milhões de CNPJs ativos no Brasil. E desses 5 milhões, você tem aí 300 mil CNPJs, foi feito um levantamento, um estudo, que estão aptos para fornecer para o governo apenas. Pouco. De 5 milhões. Pouquíssimo. Muito pelo mito, né, que foi criado, que a gente vai falar. Mas eles estão aptos em que sentido? Tecnicamente, eles não podem ou... Que não tem o CICAF. Que eles não estão cadastrados. Isso, que é o segundo pilar que eu ia falar, né? Então você precisa do CNPJ e você precisa do CICAF e precisa ter disposição. Porque o CICAF é o Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal. Antigamente, né, na época do meu pai, né, você tinha que, além de se deslocar até o órgão para participar da licitação, você ainda tinha que levar um calhamaço de documento que, meu Deus do céu, né? É verdade. Você tinha que levar num carrinho de mão, às vezes, né? Porque tanto papel. Então, assim, para facilitar tanto a vida do pregoeiro, como a vida do empresário também, o governo criou o CICAF, que é um documento, ele é um documento único, que a empresa tira, né, emite, e ali no CICAF já tá ali, ali consta toda a documentação necessária que uma empresa necessita, certidões, né? Certidão negativa de débitos federal, estadual, municipal, trabalhista, falência e concordata, enfim. E aí, nesse documento, ele já tá ali, já consta essa saúde do possível fornecedor. Então, ali em poucos minutos ali, o pregoeiro ele já puxa e já sabe quem é essa empresa. É aquele negócio que eu falei, né? Que eu falei que há algum tempo atrás, muito tempo atrás, eu participei de algumas licitações, mas era empresa privada. Sim. E aquele negócio, como você acabou de falar, por exemplo, você tinha um edital, né? No nosso caso não era edital, mas tinha lá o documento. No caso do governo, você tem um edital, o edital discrimina tudo o que a empresa precisa apresentar para poder participar da licitação, certo? Sim. E antigamente essa lista de exigências é o que você falou que seu pai chegava com calhamaço. E aí você está me dizendo com o CICAF hoje, todo esse calhamaço de papel, todas essas exigências já vão estar lá dentro, já vão estar alimentadas no sistema, não é isso? Exatamente. No único documento, que esse documento é público, inclusive, e ele pode ser checado ali de imediato por qualquer um dos concorrentes. Isso é bom também, que traz até mais transparência para o processo. Porque o cara tá participando ali, possivelmente ele fica numa primeira colocação na etapa de lances, né? E os concorrentes dele podem ali checar deixa eu ver o CICAF desse cara aqui. Pra ver se esse cara deixa eu ver se a documentação desse seguindo, cara tá ok. Se ele pode assinar esse contrato. Tem essa também, né? Muitas empresas, a gente pode entrar, desenvolver mais esse assunto depois, mas as empresas que acabam entrando nesse mercado, eles acreditam que você ganha o contrato ali na etapa de lance. Não, tem que ficar em primeiro lugar. E nem sempre é assim. Eu já vi casos de empresas ficar em primeiro lugar e, por exemplo, não responder o pregoeiro. O pregoeiro normalmente ele suspende, né, ali o processo, né, quando acaba a etapa de classificação, ele suspende e ele dá continuação no julgamento da habilitação, no julgamento dessa documentação dessa empresa no dia seguinte. Normalmente é um padrão que eles seguem. E eu já vi caso do cara achar que ganhou porque ficou em primeiro lugar e no dia seguinte o pregoeiro convocar ele para ele
mandar uma proposta atualizada com o valor que ele, né, ganhou na classificação e o cara não responder e perdeu o contrato. Contrato de 100 mil, 200 mil. O cara pensa que é você ficar em primeiro colocado na etapa de lances, na etapa de classificação. Não é. A gente que trabalha com esse mercado, a gente fala, você ficar em primeiro na etapa de classificação é uma vantagem que você tem. Não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com aquele contrato. Por quê? É uma vantagem que a sua documentação vai ser a primeira a ser avaliada pelo pregoeiro. Isso é uma vantagem. Mas a gente está falando de um país, né, que tem uma diversificação na economia, uma mudança todo tempo, né? E como é que você faz para segurar esse preço durante 12 meses? Numa época de guerra, que nem nós passamos hoje, pandemia. Mudou tudo, né? Pandemia. Então, como é que você consegue segurar? Por isso que você tem que... Eu sempre falo para os meus clientes. A gente precisa, na etapa de lances, não ficar em primeiro lugar. Se você tem um preço muito agressivo, se você está trabalhando, por exemplo, com um item que é considerado um item essencial, ou seja, tem alguns itens que são considerados itens essenciais. Água, por exemplo, seu cliente. Água, né, o papel, a folha sulfite, Sim. Né, os serviços gráficos, né, medicamentos, entre outros. Aí você sabe que, né, você vai ser o primeiro a ser... Porque normalmente tem compras que esses órgãos fazem que tem mais de 100 itens numa compra. Em um único edital? Em um único edital, em um único processo. Caramba. Entende? Então, assim, dentre esses itens, o que não pode faltar de jeito nenhum lá no órgão? Né? Se você está falando de um item desse considerado essencial, aí você consegue ser mais agressivo no preço. Então você equilibra os produtos, o preço de um produto outro para poder chegar num preço bom final. Sim, mas assim, eu tô falando de mais de 100 itens por edital, mas você pode participar do item que você quiser. Sim, pode ser um item único também. Você não é obrigado a participar de todos. Sim, por exemplo. Então assim, você falar de um item essencial, você consegue ser mais agressivo no preço. Porque você não vai... Possivelmente você não vai ficar aguardando 12 meses para chegar a nota de empenho no seu e-mail, para você fornecer porque aquele item vai ser requisitado antes. Todo mês, normalmente o órgão vai precisar, vai pedir aquele item. Mas mesmo assim você tem que saber fazer uma composição de preços inteligente, né, pensando nesses 12 meses, para você justamente não passar um apuro depois, né, falar assim, pô, ganhei, mas ganhei só o contrato, mas não ganhei dinheiro. Não é essa a ideia. Tava prestando esse serviço de assessoria para uma cliente minha, né, até aqui do interior de São Paulo, e onde ela vendia aparelhos auditivos, né, aquele aparelho para surdo. Na verdade, ela decidiu começar a vender, ela vinha já da carreira como fonoaudióloga e ela decidiu expandir, né, como você falou, a renda dela, né? Então vou entrar a partir de agora nesse mercado aí. Ela identificou, né, um mercado interessante para ela poder iniciar. Já tinha ouvido falar algumas histórias e, né, decidiu contar com a minha ajuda e eu comecei a fazer esse trabalho para ela, comecei a prospectar as oportunidades para ela, credenciei, né, todo o rito, credenciei a empresa dela e nesse decorrer eu entendi que esse item era um item não de uma demanda tão alta assim como a gente está acostumado a ver, né, os outros itens, né, que o governo contrata. E aí a gente seguiu em frente, né, ela estava bem interessada realmente no mercado e ganhamos um contrato, né, ganhamos um contrato para fornecer esses aparelhos para surdo aí para um órgão do Nordeste e ganhamos esse contrato. O valor do contrato girava em torno de 100 mil reais, né? Que é um item caro, né? Esse item, e era uma quantidade também razoável e trata-se de um item que é importado, né? De fora.
Então, ela tinha esse relacionamento, né, com alguns fornecedores, por ela ser da área, e ela tinha essa facilidade de conseguir, né, utilizar até mesmo a estrutura sem ela ter que ter uma estrutura, por exemplo, de logística, ela usava a logística do próprio fornecedor dela. Então, o cara entregava para ela. Ela não precisaria importar diretamente, ela podia fazer isso indiretamente. Isso. E também entregar no órgão. A própria empresa que era fornecedora dela tinha uma logística montada e conseguia entregar esse produto. Beleza. Era sensacional o formato do negócio. Só que por se tratar de um item de baixa demanda, ela assinou esse contrato, né? Porém, demorou algum tempo maior do que o imaginado para o órgão realmente solicitar o fornecimento do produto. Ela ganhou a concorrência. Ganhou a concorrência. A licitação. Cara, isso, né? Ganhou a licitação, o pregão. E aí ela imaginou como um negócio que num prazo aí de 1 mês o órgão ia solicitar. A tal nota de empenho lá que a gente comentou. Isso, o órgão ia solicitar, né, o fornecimento e esse dinheiro já ia entrar para ela e ela conseguiria administrar ali o desconto que ela deu na disputa para poder ganhar. Mas não sei se nesse caso aconteceu, ou você também sabe se em algum caso. Você falou que eram quantas peças mesmo? 73. 73. Às vezes pode acontecer de ter que entregar aos poucos, não precisa entregar 73 de uma vez? Sim, a maioria dos casos acontece dessa forma. Entendi. Tem os casos que é o fornecimento integral, mas a maioria, o fornecimento ele discorre num período de 12 meses, que é o prazo válido do contrato. A gente está falando de um sistema de registro de preços, né, o SRP, né, que ele tem como característica o fornecimento no prazo de 12 meses. Então, no prazo de 12 meses, você tem que manter aquele preço, o fornecimento e o preço que você, né, ofertou lá no dia da etapa de lances. Aí você está falando de 12 meses, poderia, né, porque é o prazo máximo. Exato. E você falou que é um produto importado. Ou seja, deve ser dolarizado. Com certeza. E como faz para manter? Aí não faz. Não faz. Você não tem controle sobre isso, né? Você tem que fazer, na verdade, antes mesmo da participação no pregão, você já ter essa concepção para poder fazer a composição sua de preços de uma maneira que você consiga ter uma margem para poder, né, de repente prever aí uma situação como essa, de uma demora, você, né, no tempo de você ter que manter aquele preço ali, você já tem que ter uma gordura para você poder queimar. Sim. O Felipe, não seria o caso de financeiramente pensando, a gente não sabe o tempo que vai demorar essa nota de empenho para pedir o primeiro pedido e aí fazer a composição de todos os itens. Seria o caso de a gente está pensando em logística, porque é um produto que vem importado, a gente não sabe o tempo. Né? Hoje demora-se 45 dias para chegar a qualquer coisa. Não sei a época que foi isso, talvez demorasse até mais. Mas vamos chutar um período aí de 45 dias para chegar a isso. Não seria o caso já de se estocar desse material, investir o valor, porque aí você já está fazendo dólar presente, não vou perder nada, porque já peguei esse valor ao dólar de R$1, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, financeiramente, matematicamente falando, já me estoquei, beleza, ganhei, como a gente tem a segurança do contrato, né, que você deixou claro no podcast. Gente, quem tiver dúvida, assiste o podcast, porque aí você vai ver a garantia, entender a segurança do contrato, né? Sim. E aí você se antecipar. Estou antecipando, beleza. Até sair a nota de empenho, mas eu já estou com o produto aqui. Sim. Não vou correr o risco da desvalorização desse produto. Sim. Não é produto, tá aqui. Mas é um problema que você já falou. O valor alto. Então ela ia ter que dispor esse valor. Sim. 100 mil. Sim. Né?
100 mil ela tava vendendo, né? Sim, então ela tava vendendo. Mas mesmo assim, seria Tava um vendendo, aporte. Mas sim, mas que seja 50. Sim, para ela usar essa estratégia, ela teria tem que aportar. Sim, exatamente. Né? Mas existem empresas que utilizam também de uma estratégia que é bastante interessante. Eu ia até falar fora do ar, mas vou falar aqui no ar aqui. Para todo mundo. Fala. Fala que a gente gosta dessas coisas. Tem empresas que trabalham de uma forma que eu considero bastante inteligente. O que o cara faz? Ele utiliza esse mercado de vendas para o governo para aumentar o crédito dele na praça. Como que ele faz isso? A gente sabe que você chegar sentar na mesa com o gerente, né, do banco e você solicitar crédito e ele liberar um crédito para você não é uma tarefa tão fácil. Mas quando você chega com um contrato de 100 mil reais com um órgão público assinado no nome da sua empresa, aí a história muda um pouquinho. É quase uma carta de crédito. Exatamente. Não funciona como... Mas ele sabe que você vai receber. Entendi a coisa. Ele sabe que você vai receber. E aí, a partir dali, ele te libera. Sim. Linha de crédito, cartão de crédito, enfim. Aí você consegue fazer esse aporte. Você não precisa necessariamente tirar do seu bolso. Isso se chama... Né, a gente fala de... Você trabalha com o dinheiro dos outros, né? Sim, é verdade. Uma estratégia que muitas empresas utilizam. E aí ela utiliza esse dinheiro para fazer esse aporte, montar possivelmente esse estoque no momento que seja ideal para ela comprar um produto desse, no caso que é importado. Deixou lá. Quando ela fornecer, ela recebeu, ela pega esse dinheiro e ela injeta na empresa dela para vender para o mercado privado dela, que já roda. Para qualquer banco, isso é muito interessante. Sim. Se você for pensar em dolarização, você está aqui adiantando, tá aqui, te dá o crédito, você compra. Sim. Beleza, chegou lá, você pode fazer até um contrato de câmbio. Não sei se seria o caso, mas financeiramente falando, não, mas ele tá falando de crédito simples, coisa simples. Sim, linha de crédito. Uma linha de crédito simples. Coisa mais fácil. E esse dinheiro pode virar para ela depois até se ela souber trabalhar, vira lá um capital de giro para fazer isso outras vezes, é verdade. Exatamente, aí ela vai só aumentando. Vai só aumentando o crédito. Que é o que, na verdade, hoje todo mundo acaba trabalhando com crédito. Claro. É verdade. Sim. E aí no final, entregou, recebeu? Como foi? Não, no final ela desistiu do contrato. Desistiu do contrato e a gente, né, teve que entrar com recurso administrativo, né, uma solicitação de desclassificação e acabou sofrendo uma penalidade, né, de ficar por um prazo sem poder participar de licitações. Ainda assim, apesar do tempo que demoraram para fazer o empenho... mas como ele falou, 12 meses é o prazo que eles dão para pedir, né? E a maioria das empresas... Então tá dentro do prazo que foi estipulado. Sim, então, eu posso falar que a maioria das empresas, 95% das empresas faz essa composição de preços de maneira equivocada. Sem já projetar... Sem prever isso. Isso, esquece disso. Só pensa assim, vendi, né, vou entregar. Mas então, voltando... A assessoria é importante por causa disso. Voltando no outro ponto da assessoria. Então, cara... São 12 meses que eles podem fazer o empenho. Pense no teu custo. Sim. Nesses 12 meses. Isso é claro, né? Lembrando que se tratando de itens que não são essenciais. Sim. Né? Faltou esse mês no órgão, não tem problema. O gestor vai falar, não tem problema. Mês que vem a gente pede isso daí. Agora tem itens que não pode. O papel higiênico, a água, né? O medicamento. Né, tudo isso, a ração do animal. Sim. Agora, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que nós não falamos sobre isso no podcast, é mais uma exclusividade. Passou uns 12 meses, só para lembrar o povo aqui. 12 meses ela tinha para entregar, né? Já está isso lá no edital. Sim. Que são 12 meses que ela tem que entregar a partir da nota de empenho, tem 12 meses. Isso?
para ser pedido Não. esse material. Não, o contrato é válido por 12 Válido meses por e 12 durante o decorrer Aí desses sai a 12 nota de meses, empenho, eles vão solicitando. Que a nota de empenho é a solicitação, é E verdade. é válido por 12 meses. 12 Que nem no meses caso por da contrato. água, por exemplo. O órgão compra, um pregão, ele compra 1.000 galões de água. Ele não vai pedir os 1.000 de uma vez. Durante os 12 meses ele vai solicitando. Então, passou esses 12 meses, não teve pedido nenhum. O que acontece? Isso não pode, isso não acontece. E se acontecer? O que acontece? Não Por exemplo, no caso dela, ela ficou 6 meses, você falou, né? Sim. Esperando. 6 meses esperando. Se acontecesse de passar os 12 meses, não tem como não acontecer? Não, porque é destinado já, quando o edital está sendo produzido, Já tem uma designação. ao mesmo tempo a verba está sendo destinada já para aquilo. Então, E os aparelhos já têm um destino também. Sim. então, na verdade, houve vamos dizer assim, ela poderia esperar até o 11º mês. Sim. Tá na cabeça, é o cálculo que você Sim, falou. é a composição. Cara, espera até o 11º mês. Espera, não, faça o cálculo. Faça o cálculo para Sim. os 12. Que esteja, Já né? projetando Pros 12, isso, já né? Por isso que ela ganhou, que É. ela não fez nada disso e todo mundo deve ter feito. Exatamente. Você entendeu? Falou tudo. Exatamente, você falou tudo. Ou seja, porque se ela chegasse e fosse assim, olha, não, cara, o meu valor para 12 meses é X. Sim. Talvez muito maior do que ela tem oferecido. Sim. Então ela ganhou prevendo que aquele empenho tenha sido feito até, sei lá, 6 meses. Ela falou que ela aguentou até 6 meses, Sim. né? É. Então, é exatamente isso. Ela chegou e falou assim, ó, cara, eu joguei mais baixo, por quê? Contando Que os caras pediram que rápido. ia pedir rápido, né? Né? Sensacional. Então, isso mesmo, é exatamente isso. É essa composição de preço. É. Isso é muito importante, Sim. né? Tem que- É extremamente importante. Espera até o 12º mês. Se ela tem um capital, Sim. já preveu isso. Sim. É por isso que eu abraço. volto a repetir aqui no canal de cortes, aqui no R2 Cortes. Volto a repetir. Parece ser fácil, mas não é. Não é? Mas só um adendo. Pois não. Ela não desembolsou nenhum real Sim, nesse sim, prazo, sim, né? sim. O que É, ela sim, não isso foi conseguiu, na verdade, fazer, até porque não dependia só dela, dependia de outros fatores, o produto não era diretamente através dela, ela tinha um terceiro que fornecia para ela, e esse terceiro ainda trazia de fora, então vários fatores, né? Então, Então ela apesar- não conseguia fazer essa manutenção do preço.